falam. Por que o senhor acha que isso acontece nesse tempo, nessa geração, pastor Edinaldo? Bom, eu agradeço a oportunidade, não é? Já saudei a todos, com a parte do Senhor, dizer da alegria de estar aqui com o pastor Ailton, com o pastor Renato, com todos os presentes. Quero mandar um abraço para o querido Francisco Silva, sabendo que estamos sempre orando por ele. Um abraço também ao Eliel do Carmo e a toda a família Melodia. Quero dizer que o que está acontecendo nos nossos dias não é de se estranhar, não é de causar estranheza, pelo menos aqueles que estudam a palavra de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que quando ocorreria o epílogo, vamos dizer assim, os últimos momentos da humanidade antes da volta de Cristo, o homem iria sofrer de uma grande fome na terra. E a fome não é fome de alimento. A fome não é de pão nem de água. Embora haja fome na terra, a fome que a profecia se refere é fome de ouvir as palavras de Deus, principalmente a palavra profética, a palavra que anuncia o ontem, o hoje e o amanhã. E por falta deste entendimento, a igreja da atualidade padece por falta de conhecer as Escrituras. E por falta deste conhecimento, age no seu dia a dia em grande contradição daquilo que verdadeiramente é o reino, daquilo que verdadeiramente é a igreja, daquilo que verdadeiramente é aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Então, na medida em que se ampliou uma pregação neoliberal, fazendo face a toda uma cultura mundial do êxito, do mercadológico, daquilo que é imediato, o mundo é imediato, as empresas são imediatas, a economia é imediata, tudo é imediato, e o foco principal desse imediatismo é o êxito, é o hedonismo, é a adoração ao próprio homem, é o mercado. E a igreja enveredou para esse lado. A igreja deixou o seu lugar de excelência, que seria incumbir-se do comando de Jesus, no sentido de ajuntar os seus salvos, e passou a disputar junto ao mercado um lugar na dispensação da secularidade. O que vale hoje para grupos evangelicalistas, ou que seja, não o evangelho, sim, mas é uma corruptela do evangelho, uma deturpação do evangelho. E grandes grupos fundamentam-se, surgem em torno dessa deturpação. E até crescem e se transformam em grandes empresas eclesiásticas. Na verdade, são igrejas que não são como o corpo de Jesus, mas são como organizações capitalistas, neoliberais. E a fundamentação desses grupos, que de certa forma têm proeminência, inclusive nas mídias, são grupos que deixam para lá a palavra da profecia, palavra profética, deixam para lá o estudo do Apocalipse e se envolve com a palavra imidiática, com a palavra mercadológica, fazendo com que a teologia da prosperidade seja um dos instrumentos da teologia da mobilização. Porque o que vale, na verdade, para a mente desses líderes é o ajuntamento de milhares e milhares, para que aí sim a sua igreja seja vista como grande, poderosa, mercadológica e que possa fazer face a essa falácia mentirosa de que Deus chamou os crentes para serem ricos e prósperos. Na verdade, Deus chamou
para Podemos sermos até ser, prósperos, mas não esta prosperidade que está posta aí. Começamos aí, como o pastor já fez aí uma abordagem, quer completar alguma coisa, pastor? Sim. Complete, eu vou fazer assim, a gente faz, completa e já entra no Ok. outro. Pastor, então, corroborando com a ideia do pastor Edinaldo, o seguinte, existem dois textos na fala do pastor que são eminentemente proféticos, que é Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então o ser humano, pastor Edinaldo, ele deixou de amar as coisas e ele passou a usar as pessoas, melhor dizendo, e amar as coisas. Ele não ama as pessoas, ele usa as pessoas e ama as coisas. Inclusive eu quero até aqui registrar e exaltar nesse tempo, nesse dia, a emissora Rádio Melodia por esse tema, por essa proposta. Porque o que o pastor colocou aqui agora é algo sério e real que acontece, né? Então a outra proposta escatológica também, profética também, ainda que não esteja dentro do Apocalipse, é 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está no ano 64, Nero ainda está no poder, é o ano da morte de Paulo, o ministério diabólico de Nero está acabando, e Paulo é morto, e Paulo está preocupado com a igreja. Aí Paulo escreve mais e fala assim: ora, o Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por obedecer a ensinos de demônios. Então a profecia aqui, então estamos vivendo um período exatamente parecido com isso. O império do inferno está acabando em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E a igreja, muitos estão apostatando da fé. Com certeza. Parece... Isso. Aí, só para mim situar e poder completar minha fala, então o primeiro viés seria esse, o aspecto escatológico, profético, né? Porque esse texto de Paulo ele não é escatológico, mas é um profético, porque Paulo está falando no auge da história, em que Roma o imperador tinha colocado fogo em Roma e a culpa saiu sobre cristãos judeus, né? Logo a seguir, se a gente fazer um paralelo todo da história, se você pegar ali da descida do Espírito Santo no Pentecoste, você sobe do ano 50 para o 64. No ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, derruba os muros, se cumpre algumas profecias de Daniel, que inclusive Daniel profetizou, quando ele cita aqueles 4 símbolos, hein, pastor Edinaldo? Ele fala de Alexandre o Magno, ele fala do Império Babilônico, ele fala do Império Persa, ele fala do Império Romano. Então, cada um vai ter um viés nessa visão interpretativa. Sobretudo, o que acontece? Na minha visão bíblica, o que ocorre? A palavra de Deus se cumprindo altamente. Aí no ano 80, no Coliseu Romano, que é um ponto turístico em Roma, você teve ali o que? A morte de muitos cristãos na inauguração do Coliseu. Aí você vem para o ano 90, aí eu respondo a primeira pergunta e paro de falar. A sua primeira pergunta, pastor Renato Bruno. Por que a igreja não fala de Apocalipse? Entenda o seguinte, na minha visão do livro Apocalipse. Primeiro, a mensagem era de consolo, era uma mensagem de vitória para a igreja. Tanto é que Apocalipse capítulo 1, versículo 3, João fala o seguinte: bem-aventurados, Macairos ou Macairós, felicíssimo, os que ouvem, os que leem e os que praticam, os que guardam as palavras dessa profecia. Então, crente bem-aventurado, feliz de Deus, é alguém que lê as profecias, sim, do Apocalipse, entendendo e compreendendo o livro de Apocalipse, o seu contexto histórico, seu contexto geopolítico, econômico, geográfico, e aqui é que dá alguma confusão. No capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, João, na revelação, Deus fala para João: sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então muita gente tem esse terror de Apocalipse, né? Isso eu concordo plenamente com o pastor Edinaldo, inclusive passa pelo viés da falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque, pastor Renato Bruno, e aqui eu termino mesmo, Apocalipse 1,19 está registrado o seguinte: João, ele recebe a revelação, né, porque Apocalipse é a revelação de Deus, então ele recebe o seguinte: você vai aqui são as coisas que são, as que foram e as que hão de ser. Então, é as 3 chaves de interpretação do livro, que a gente vai acabar com as nomenclaturas teológicas, futurista, preterista, histórico, e a partir daqui é que a turma cria alguma confusão e deixa de estudar o livro. O livro é tão sagrado como o Salmo 91, você que está ouvindo a melodia agora, como o Salmo 23, e tem mensagens lindas no livro de Apocalipse para a igreja. Então é essa questão que deve ser despertada. Amém, louvado seja Deus. Meu amado, para você que está aí, começamos já a ter uma reflexão, né? Já vai rasgando aí
alguns véus que deveriam ter sido rasgados há muito tempo em Cristo Jesus, mas que alguns insistem em colocar o véu novamente. Mas em nome de Jesus, hoje já está sendo rasgado aqui mais um. E eu já rasgo aqui, já risco aqui. Outra, estamos vivendo a geração da volta de Jesus. Ê, papai, agora que eu quero ver. Porque tem gente que diz que Jesus não vai voltar agora, Jesus vai voltar num tempo a ser. Jesus não está voltando, Jesus voltará. E usa essa palavra, o tempo do verbo ali, e cria uma grande confusão. Pastor Edinaldo, por favor, rapidamente vamos tentar ser sucintos, porque o papiro está grande, hein? O papiro está grande, por favor. Então vamos lá, estamos na geração da volta de Jesus, pastor Edinaldo? Eu não tenho dúvida, na verdade o voltando é um gerúndio. Sim. A partir do momento que Jesus veio, há 2000 anos, ele já está voltando. A partir do momento que ele subiu, ele já está voltando. Por exemplo, nesses 2 milênios, ele já voltou para muitos. Sim. Muitos já encontraram, Já foram. Não é? Então ele já voltou para muitos. Agora, a sua volta pessoal, física, transcendental e objetiva se dará num determinado momento na história da humanidade. E para os que compreendem, para os que estudam as profecias, já podem dizer, sem sombra de dúvidas, que o mundo já contou a sua história. De Jesus aos nossos dias se passaram 2000 anos, ou seja, para Deus se passaram 2 dias. E de Adão aos nossos dias se passaram 6 dias. O milênio que será governado por Jesus na terra está lá, primeiramente, aparece na Bíblia, em primeiro lugar, lá no Êxodo, capítulo 20, versos 8, quando diz assim, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Significa dizer que Deus também, lá no versículo 9, diz assim: 6 dias trabalharás. Quem vai trabalhar 6 dias? O homem. Então, baseado no 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8, Deus estabelece esta nomenclatura de dia e de milênio, quando diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E se lá no Êxodo, capítulo 20, versos 8, Deus diz que o homem trabalhará 6 dias, é porque o tempo que Deus deu para a liberdade total do homem são 6 milênios, 6.000 anos. Então nós estamos vivendo o 6º dia, que é exatamente o dia anterior ao dia de sábado, que será santificado pela presença do Cristo na terra para executar, para cumprir, para reinar no milênio, que são os 1000 anos, visto em Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 6, que fala a respeito do milênio literal, ao meu juízo, ao que eu entendo da palavra, que será governado por Jesus Cristo. Portanto, esses 6.000 anos da humanidade já passaram, já estamos no momento, porque já não dá mais, pastor. Já chegamos a um ponto de iniquidade da humanidade, que o mundo não dura mais 20 anos nesse estado de coisas. As 2 próximas guerras mundiais já estão prontas. As pestes, os cataclismas climáticos, né, já estão aí. A Terra está quebrada, está se quebrando. Os meteoros irão, na verdade, colidir com a Terra. As pestes desafiarão a tecnologia, a revolução tecnológica. Não olhará para isso. Acontecerá grandes catástrofes no planeta Terra, junto à humanidade, e os cientistas sabem disso. Os cientistas que assessoram não somente a NASA, mas os institutos que monitoram, já municiam os governos dos países ricos, falando de crises sem precedentes que se avizinham nesta geração. Então nós já preparamos, na verdade a humanidade está preparada para o 2º momento, que é a grande tribulação, e para um 3º momento, que é o governo de Jesus Cristo, que virá para erradicar toda a miséria que a humanidade passará. Amém. Pastor Ailton. Então, nessa linha que o pastor Edinaldo colocou, eu concordo e discordo. Concordo por força de formação, porque eu sou formado em filosofia também, e aí a gente acaba pegando a parte histórica. E na minha visão histórica, a história é cíclica, ela volta. Tudo que o pastor Edinaldo citou é fato, é real, e vai acontecer, está acontecendo e já aconteceu. Porque quando eu pego Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, se eu pegar um livro de 2º grau do ensino fundamental, o ensino médio, de Maria Januária Vilela dos Santos,
ela aborda uma questão muito interessante. Eu estou citando o livro porque já tem tempo. Foi no ensino médio, tem tempo pra caramba. Só que ela cita o seguinte, né? Que toda a Península Itálica era dominada por Roma. Então você só comprava e vendia com a moeda do imperador. Dominiciano, Nabucodonosor, Faraó, todos eles tinham a síndrome luciferiana. Eles queriam ser Deus. Um grupo de arqueólogos britânicos encontraram uma imagem, pastor Edinaldo, como o senhor conhece, que o material dele aqui é show de bola, encontraram uma imagem de Nabucodonosor 5 vezes maior do que o tamanho normal de uma imagem. Se uma imagem tinha 2 metros, dentro de um templo, encontraram com 10. E o pé direito de todo o templo greco-romano, no normal seria 7. Esse teria 13 a 10 metros, porque só a imagem tinha 10 metros. E aí o povo, da época do contexto de João, no ano 90, o povo de Deus, que não se curvava a ir prestar o suposto civismo ao Império Romano, que chegaram dentro do templo de Kyrios Cassas, eles eram então tolhidos, que é César Senhor. E o povo aprendeu que Kyrios Cristo, ou seja, Cristo é Senhor. Então ele é o único a ser adorado, enfim, isso criou ambiguidades no convívio entre os irmãos daquele contexto do ano 90, e aí começaram a ser recerceados, teve seus bens confiscados, e a coisa ficou feia. Irmãos nossos foram adorar o Senhor em cavernas, catatumba. Foi aí que surgiu uma linguagem. A gente é dessa geração que está fazendo isso em alguns lugares aí. Já está acontecendo. Então, e aí acontece. E aí surge a linguagem simbólica do cristianismo nesse contexto histórico. Eu citei esse livro da editora Ática, é um livro de ensino fundamental, ensino médio, melhor dizendo, e aí faz uma narrativa histórica muito interessante. Então, quando o pastor Edinaldo coloca, e aqui vem a questão, por isso que eu falei que o ponto principal é a mensagem apocalíptica, porque a questão do milênio, pastor, até para ajudar os ouvintes, existe 3 visões escatológicas, primeiro sobre o milênio, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Quem estudou um pouquinho de teologia conhece. O pré seria a ideia que Jesus vem antes, inaugura o milênio aqui na Terra, que me parece que é a ideia que o pastor, a teologia, que o pastor abraça e entende. O pós é a ideia de que vai ter 1000 anos de paz e justiça e depois Jesus vem. E o amilenismo não é a ideia de não ter milênio. É uma ideia de Lucas 17, 21, que muitos não acreditam. Cristo está aqui ou Cristo está lá. E aí então vem a palavra de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é materialista, não é efêmero e não é passageiro. O reino de Deus é eterno. Então eu acho que... O que o senhor... O que eu entendo? Sim, eu entendo na minha visão o seguinte. Essa parte histórica muito interessantíssima do pré-milenismo, ela é real. Eu não desconsidero ela. Em quais aspectos? Pelo viés histórico, porque a história é cíclica, ela volta. O pastor citou questões da NASA, questões que estão na palavra de Deus, que percebemos é real. Isso aí eu não nego de forma nenhuma. Agora, eu acho, na minha visão escatológica, e aí eu respeito as demais visões, eu acho a dificuldade qual é? Se eu começar a querer achar, por exemplo, não foi o caso aqui da fala do pastor, não foi nada disso, mas se eu comecei a querer achar quem é a besta, quem é o anticristo, meu irmão, todo mundo já foi anticristo. E anticristo sempre vai ter na Terra. Tem os... Então, e aí, então, aqui para mim concluir, então a dificuldade que eu tenho é fazer sempre essa junção, esse elo. Personificar um, né? Isso, e fazer esse elo, porque aí eu vou cair sempre em situações controversas. E teve alguns povos do mundo, como os sumérios, e outros povos, os maias, que têm profecias. Então, diferencia da palavra de Deus? Obviamente, eu creio na Bíblia piamente, inegavelmente, e concordo que é o tempo do fim, concordo que Jesus, esquecendo a questão semântica, ele realmente está voltando, vai vir buscar a sua igreja, e a igreja que está nos ouvindo agora, a turma tem que estar ligada, porque é verdade, o que o pastor falou aqui é real, é um materialismo, consumismo, a turma não está preocupada com o próximo em sua maioria, ok? E tudo isso é sinais proféticos do tempo do fim. Amém, louvado seja Deus. Bem, agora eu quero saber o seguinte aqui, ó. Vamos aqui. Não para não. Aqui, ó. O que significa Israel para a igreja? Israel nasceu. Ok. O pastor Edinaldo, por favor, pastor, me ajuda, pastor. Eu quero entender isso, pastor Edinaldo. Israel voltou lá, os Mãos da Aranha, teve um negócio desse aí, lá, depois da guerra. Eu estava lendo um negócio desse aí. Que a gente lê, né? Tem que ler de vez em quando. Aí, como é que faz esse negócio? Voltou lá para aquele lugar lá, que é onde o Senhor constituiu, e já está, se não me engano, agora vai fazer 70 anos, está com 69 anos, enfim, a figueira está bem madurinha, né? Me diga uma coisa, a igreja, o que a gente tem a ver com Israel, pastor? Em primeiro lugar, eu estou fazendo aqui um grande esforço, porque eu não quero ferir suscetibilidade, principalmente do pastor Ailton.
porque o pastor Ari é uma figura tão amável, tão doce, e quando nós discutimos a questão da teologia, principalmente da escatologia, há sempre uma divergência de opinião. Que é natural, né? E, embora eu queira colocar o ponto de vista aqui, esposo, né, não quero magoar, ferir o pastor. São as pessoas do Senhor Jesus, e certamente aqui... Não, e para mim não tem dificuldade não. Louvado seja Deus. Mas então, vamos lá. Eu estou com muito carinho com relação a isso. Eu também consigo. Agora, uma das questões que muito diverge de alguns colegas é essa questão de Israel, o contexto de Israel. Eu sabia que ia dar uma confusão esse negócio de Israel aqui. Israel, porque, por exemplo, se tirar Israel, acaba tudo. Não sobra nem a igreja. Jesus nem veio para a igreja e nem volta para a igreja. E agora? Olha, o pastor é Israel. E está certo. Como eu vou falar isso sem catucar a onça? Porque na verdade tudo começa com Israel e vai terminar com Israel. É o relógio do Senhor. Está na Bíblia. Não é porque está relógio apenas, não. Realmente Deus marca o tempo das nações por intermédio do povo de Israel. Por isso mas, que por temos exemplo, que olhar para lá, qual a nacionalidade de Jesus Cristo? Paraibano? Brasileiro? Japonês? Europeu? Não. Jesus é judeu. Quem é a mulher que Jesus colocou a semente para que a semente esmague a cabeça da serpente? É Israel. Alguns acham que é a igreja. Ora, não me venha falar textos veterotestamentários e querer enxergar a igreja aí, não existe. Tá, mas aliás, a maior parte das das parábolas que Jesus falou não foi nem para a igreja. Mateus 24, Mateus 25, Mateus 12 e as correspondências nos outros livros dos evangelhos. Isso não falou para a igreja. Tudo é para Israel. A igreja estava oculta aos olhos dos profetas. A igreja estava oculta. Jesus nem vem para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja fiel e verdadeira, ela nem vai esperar Jesus voltar. Vai ao seu encontro antes, nos ares, no arrebatamento. A volta de Jesus é para julgamento da terra. Esse show, querido pastor, não pode terminar assim. Se o mundo acabar hoje, na perspectiva do amilenismo, o grande vencedor foi o diabo. Porque o mundo hoje está como o diabo gosta, como o diabo quer. Quem é que está vencendo no mundo de hoje, na relação civilizatória do momento? É o diabo. E a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século, que o mundo jaz no maligno. Por isso a volta de Jesus. Um dos objetivos da volta do judeu chamado Yeshua HaMashiach, aliás, é um judeu morando na casa do Pai. É isso que é ao cravo no calcanhar de muita gente, porque não aceitam ele ser judeu. Jesus nasceu de uma das tribos de Israel, fez a Brit Milá aos 13 anos, ele foi circuncidado aos 8 anos, ele foi apresentado no templo, ele ensinou na sinagoga, ele teve a sua cultura como judeu, ele foi sepultado como judeu, ele foi preparar o seu corpo para o sepultamento, foi preparado como na cultura judaica. O seu noivado com a igreja segue o rito judaico. E Jesus vai voltar, e sabe onde ele vai voltar? Em Jerusalém, não é na Barra da Tijuca, e nem em João Pessoa, vai ser em Jerusalém. Para que, conforme as escrituras dizem, e eu tenho vários textos para citar, ele vai reinar de Jerusalém, um milênio, para que então haja reino, porque se acabar tudo agora, não houve reino, o reino está suspenso. O reino é apenas espiritual, mas a Bíblia sempre falou de um reino físico e literal, onde Jesus governaria as nações com varas de ferro, não no sentido de ser uma ditadura, mas no sentido de ser inacabável, ser inquebrável, ser sempre eterno. E bem atual, incorruptível. E por isso Jesus há que vir para refazer, restaurar todas as obras do diabo no homem durante os 6 milênios. Por isso que vai haver o 7º milênio, que o melhor que é o sábado, para ser santificado por aquele que é santo e que vai reinar do monte de Moriá
e de lá vai espargir a lei sobre todo o homem. Por isso que em hebraico diz, de Sião desce a Torá. Ok. Aleluia, glória a Deus. Pastor, olha só, já vou adiantar o próximo tempo. O meu amado vai poder completar aqui, para a glória de Jesus, mas eu já vou sempre jogando o próximo. Ok. Eu queria uma expectativa. Ok. Já criou uma expectativa. Depois vai falar sobre graça, dispensação da graça, pré-trombeta. Estamos aí, está prestes a tocar mesmo, porque o pessoal na igreja fica falando, trombeta vai tocar. E aí, enfim, mas já vamos falar já sobre graça e dispensação da graça, o tempo da igreja, onde nós estamos situados, Ok. o tempo que estamos situados. Mas, por favor. Não, então, a primeira coisa importante dizer, inclusive na fala introdutória do pastor Edinaldo nesse momento, o pastor Edinaldo é um gentleman, é um homem abençoado. Tenho todo o respeito também por ele. Isso aí não tem nada a ver com a questão da visão teológica, até porque, sim, ainda que eu não tenha a idade que ele tem, mas eu já amadureci um pouquinho no aspecto de entender que visões teológicas não vai nem aumentar e nem diminuir ninguém. E eu respeito, sobretudo, entendo as visões que existem e elas têm que ser ditas, né? Tem que ser ditas. Esse é um aspecto. O outro aspecto importante é com relação à questão que o pastor falou desse alinhamento, desse atrelamento do destino da igreja com a nação de Israel, né? Pastor Renato Brum, os ouvintes da Melodia, com todo o respeito, a fala do pastor é interessante, que é a linha pré-milenista dispensacionalista, né, que pega esse viés de Israel. Como eu falei, é uma visão teológica, eu respeito, mas eu vejo um perigo, talvez não para quem tem uma consistência nessa visão pré-milenista dispensacionalista, mas para alguns que estão judaizando a igreja, que não é o caso do pastor aqui, está muito longe disso. E aí tem um pessoal... os camaradas estão misturando igreja com Israel. E aí eu vou e pergunto, então Israel é nação santa e o Brasil é do capeta? Segundo o Salmo 124, os céus são os céus do Senhor, a terra, ou melhor, eu fiz confusão aqui, o Salmo 124 diz que do Senhor o céu, a terra e toda a sua plenitude, todos quantos nele habitam, né? Então o Salmo 115,16 fala que os céus são o céu do Senhor e a terra de Deus, filhos dos homens. Então, na minha visão, Jesus ele não veio para Israel, nação lá, porque eu entendo, a partir do apóstolo Paulo, escrevendo a igreja da Galácia, Paulo chega a afrontar a prática judaizante, que não é o que o pastor está defendendo, nada disso, mas existe essa prática, não sei se o pastor concorda comigo, que existe uma turma judaizante, que na minha visão é um... Uma coisa nós chegamos assim, estamos falando a mesma língua. Sim. E esse é um desvio sério e errado. Sim, sim. Correto? Sim. E aí, para me concluir, Gálatas 6, verso 15 e 16, Paulo falou o seguinte, olha, nem a circuncisão não vale de nada, o que vale é ser nova criatura. E a todos que vivem de acordo com essa regra, usou a expressão grega canon, com essa norma, com essa vara de medir, paz sobre o Israel. Então, na minha visão, o Israel de Deus é a igreja. E não é a igreja palestínica, ou brasileira, ou europeia, ou africana. Para mim, a igreja, o Senhor para mim é atemporal, ele não é voltado a uma etnia, a um grupo, ele não está limitado a tempo e nem espaço, ele é o Deus de toda a terra. Sobretudo, respeito às visões. E eu queria citar só um versículo, eu falo, um versículo. Por gentileza, queremos, por favor. Que é Lucas 21, versículo 34. Eu acho que aqui tem que ser a nossa palavra pontual e factual. Qual é? Acautelai-vos por vós mesmos, que vocês não sejam, nesse tempo agora, independente da visão escatológica, seja sobrecarregado pela orgia, pelas preocupações deste mundo vil, e vocês venham descair da fé de vocês. Então, nesse tempo profético do fim... O cerne da questão é esse. Essa é a minha visão. Estarmos preparados para o encontro com o Senhor. A minha visão é essa. Amém? Porque, e a última, que também é em Lucas 21, lá no versículo 28, ele fala o seguinte, no versículo 24, ele fala que pela expectativa e horror daqueles dias, homens virão perplexos, desmaiarão. Jesus faz uma análise escatológica tremenda ali. E no versículo 21 ele fala, mas quando tudo estiver acontecendo, quando toda essa problemática estiver acontecendo, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É assim que eu creio. Aleluia. Olha só, enquanto eles estão aqui, isso, vindo... Agora são 5 horas e 3 minutos, vamos dar uma paradinha, vamos tomar o café porque tá bacana, hein, gente? Pra glória do Senhor Jesus. 1000 cairão, Fernandinho. A gente dá uma respirada, a gente volta mais com o Tribo Melodia, na melhor do Brasil. Eu acho que é isso aí, né? Ó, dispensação da graça. Eu vou até juntar um pouquinho, porque aí a gente vai juntando e
Essa parte das profecias, acho que sou. Manda abraço aí. Aí a gente vê mesmo. Da hora. Manda abraço. Começamos bem, porque aí agora a gente entra nas profecias, porque eu queria saber sobre o Daniel. Quer saber sobre Elias. Elias. Vou até adiantar, eu não ia falar isso não, mas eu vou adiantar. Eu não vou deixar isso, eu vou adiantar. Eu não entendi como é. Eu vou adiantar a pergunta. Ele vai tentar pra ela. Aquela que eu estava escondendo. Sim. Aquela que eu estava escondendo. A palavra tá falando, muito bem. Ó, em Malaquias 4, o Senhor fala que mandaria Elias.